Os hábitos nos ajudam. Quais eram os hábitos da semana desse mês de julho? Qual que é o hábito do mês de julho, Priscila? Servir. O hábito do mês de julho é o quê? Servir. Lembra? Nós vamos servir as pessoas. Então é o hábito do mês de julho. Os hábitos nos ajudam, mas eles não nos controlam. Ter um hábito bom, ele nos ajuda, mas ele não nos controla. Claro, ele nos ajuda a realizar tarefas diárias. Então é bom você criar hábitos para suas tarefas diárias. Por exemplo, eu falo sempre do atraso. Tem gente chegando atrasada ainda no culto? Tem. Por que chega atrasado? Por que chega? Já é um hábito, cara. É um hábito que que já é o comportamento da pessoa. O hábito e comportamento é a mesma coisa, porque o hábito traz o comportamento. Entendeu? Então, o comportamento do cara é aquele, porque o hábito dele já está internalizado no coração dele, aquele hábito, eu não consigo chegar no horário. Mas não consigo chegar no horário só onde, Marcos? Só na igreja. Vai. A Bíblia ensina que o controle sobre nossas ações sempre será nosso. Então a gente está criando hábitos bons para a gente ter o nosso comportamento bom, mas o controle das nossas ações é nosso ainda, gente. Nós não vamos criar hábito para controlar nossas ações, não. O hábito ajuda as nossas ações, mas quem controla as nossas ações somos nós mesmos. Nós é que falamos, eu não quero, eu não vou, mas o hábito é importante? Sim. Porque se você já criou um hábito, por exemplo, quer ver uma coisa? Ô mestre, você sempre tomou café amargo? Não. Mas quando você foi tomar no começo, foi difícil? Por que foi difícil? Porque o seu hábito, a sua, como que fala? Seu paladar já estava acostumado com o quê? Com um café cheio de açúcar, não é isso? E aí colocaram na sua cabeça que o problema do café era o quê? O açúcar, que você não sentia o café. Você estava tomando açúcar. E aí você tirou, e agora? Como que faz? Agora, se você for tomar um café com açúcar, você vai estranhar. Por quê? Porque o seu paladar, o hábito que você criou, levou qual comportamento? De você tomar o café sem açúcar. É um comportamento que criou através do hábito. Não, agora meu hábito é tomar café sem açúcar. A Bíblia ensina que o controle de nossas ações será sempre nosso. Mas os hábitos podem nos ajudar a vencer certos pecados e desafios. Romanos 6,19. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza? Quando vocês oferecem o membro de vocês para impureza, então ele fala assim, vocês eram escravos, não é? Então esse negócio de você falar assim, não, eu vou para pornografia, eu vou para masturbação, eu vou para mentira, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Cara, a gente tem que entender que assim, existe pecado que é no corpo. Então assim, nós estamos oferecendo o nosso membro para impureza, porque nós éramos escravos, que leva mais e mais iniquidade. Quando você faz isso, masturbação, pornografia, esses pecados que atingem o nosso próprio corpo, você leva cada vez mais impureza no seu próprio corpo. Por isso, cara, que nós temos que dar um basta nisso, porque cada vez mais você vai ficando cada vez mais impuro, que leva mais e mais à iniquidade. Eu já expliquei o que é iniquidade e o que é pecado. Eu já expliquei aqui. Existe diferença de iniquidade e de pecado. Assim, ofereçam-se agora em escravidão ao quê? A justiça. Que leva o quê? A santidade, velho. Cada vez que a gente oferece o nosso corpo para as coisas de Deus, nós vamos indo também em direção à santidade. Entendeu? E cada vez que nós oferecemos o nosso corpo as impurezas, nós estamos indo também em direção à iniquidade. Amém, gente? E tudo isso se torna um hábito. Eu já tenho por hábito, uma vez por semana, fazer aquilo, que é o quê? A iniquidade. Praticar a iniquidade já virou um hábito.
E um hábito já virou um comportamento seu e meu. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, já li? 10, 13. Não sobre... Olha que legal isso aqui, gente. Não sobreveio a vocês o quê? Tentação. Que não fosse o quê? Comum aos homens. Então todas as tentações são comuns aos homens. Mas Deus é o quê? Fiel. Deus é o quê? Então diga para o teu irmão, nessa tentação aí, Deus é fiel, meu irmão. Oh, dessa tentação Deus é fiel. Diga, Deus, Ele é fiel e Ele continua sendo fiel. Ele não permitirá que vocês sejam o quê? Tentados. O quê? Ele está falando que Ele não permitirá que a gente não seja tentado de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não, nós seremos tentados, porque Ele também foi. Mas Ele fala assim, ó, vocês não serão tentados, além do que vocês podem suportar. Então, gente, vamos parar com essa desculpa. Ah, eu fui tentado, caí. Cara, você não vai ser tentado além do que você pode suportar. Se Deus, Ele está com a gente. Se Ele está com a gente, Ele é fiel. Ele é fiel. E nós não seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Então diga para o teu irmão, suporte. Essa tentação você vai vencer. Você vai vencer. Porque você vai suportar. Porque você é de Deus. Ó, antes, quando forem tentados, Ele mesmo faz o quê? Gente, nós somos tentados, Ele diz que é fiel pra gente, e Ele mesmo vai providenciar o quê? O escape, cara. Como que você está caindo na tentação? Se Ele é teu Deus, se Ele está providenciando o escape, se Ele é justo, se Ele não faz nada daquilo que você... Aí não consegui aguentar. Não, como não? Se a Bíblia está dizendo, ó, não terá tentação acima do que a gente possa suportar. Se a gente estiver com quem? Com Ele, cara. Amém? Então para com essa conversinha, meu. Ele mesmo providenciará um escape. Para que possam o quê? Suportar. Se Ele está mandando suportar, porque também não é fácil. Então vai ter hora que a gente fala assim, cara, eu estou suportando. Mas diga para o teu irmão, mas você está suportando. Ah, eu estou suportando, diga para o teu irmão. Mas você está suportando. E vai até o fim, porque depois dessa tentação, a glória de Deus vai aparecer. Você crê? Você crê? Então diga para o teu irmão, eu recatarabás. Aleluia, glória a Deus. Vai, pode ir. Precisamos criar hábitos que nos ajudam no período da tentação. Criar hábitos. Qual que é um hábito que a gente pode criar no período da tentação, Cris? Jejuar. Qual outro hábito, mestre? Orar. Qual outro hábito que a Cris falou? Também fala assim, cara, eu vou correr. Eu vou para o céu lá fazer atividade física. A Sarai foi hoje, ela falou assim, nossa, a gente fica com raiva na hora que a gente está fazendo, mas depois que acaba, eu não sei, mexe com o corpo, né? As enfermeiras aí mexem, né? Aí cria aquela sensação do quê? De bem-estar, né, cara? Então assim, ela foi correr, hoje ela vai fazer atividade física, o outro vai correr, o outro vai fazer uma coisa, o outro vai falar assim, peraí, eu tenho que criar o hábito. Toda vez que eu sei que eu estou sendo, porque você sabe, eu estou sendo tentado, vou cair, porque eu sempre caio do mesmo jeito. Peraí, eu vou sair de casa, eu vou tomar banho com o banheiro aberto, eu vou chamar meu irmão para tomar banho comigo, vem cá, vou tomar banho comigo, que eu estou querendo uma companhia. São hábitos que criam o que? Comportamento, não paro mais ali. E traz o que? Libertação. Claro que ele teve que falar, eu não quero. Mas o hábito ajudou. Porque o hábito trouxe o comportamento. Não posso mais me juntar com essas pessoas. Por quê? Porque eu ainda não me sinto bem para isso. Eu ainda não me sinto bem para isso. Por quê? Porque eu não estou me liberto totalmente, e eu fazendo isso, eu caio. Então tem gente que fala assim, Diego, eu quero me libertar. Não quer, porque continua com os mesmos hábitos. Então é mentira, você não quer se libertar. Aí você vai se enganando, empurrando para frente, se enganando. Não, quem quer se libertar, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Vai ter hora
que aí a gente é teimoso às vezes, mas Deus vai falar assim, ó, para até de cumprimentar aquela pessoa, porque você pode cair. No seu serviço, não cumprimenta mais ninguém com beijo. Ninguém com beijo, é só a mão dada e estica a mão, para a pessoa não te chegar. E quando ela vier chegar, vem aqui, Jefferson. Faz que você quer me dar um beijo, Jefferson. Só faz de conta, tá? Só de conta, não é para fazer o negócio, só de conta. É o teatro. Aí eu faço assim, certo? Olha lá, estico minha mão. Não vai chegar não, Jefferson, sai fora. Estico a mão, certo, gente? E aí, nós vamos criando um hábito. E aí, esse hábito cria o que em nós? Um comportamento. Sabe que esse negócio de ficar falando assim, nossa, você tá linda, hein? Vai falar linda pra tua esposa, cara. Sabe, você tá lindo, hein? Nossa, você tá lindo, tá linda. Fala pra tua esposa. É melhor você falar pra tua esposa. Então nós vamos criando hábitos que são bons pra gente. Sabia? Eu estava falando outro dia, eu falei no grupo que o judeu, quando eu ouvi isso de outro judeu, quando o judeu está na frente do elevador, que está uma mulher sozinha lá, ele não entra no elevador, porque ele tem medo de pecar, cara. Entendeu? Então assim, nós temos que tomar certos cuidados, que criou já um hábito, já criou um hábito para eles não entram, eles não ficam sozinhos. Então assim, eu nunca, por exemplo, eu chego lá, eu posso ter amizade com a irmã, com o irmão, com o marido da irmã. Se o irmão não está em casa, eu não entro na casa da irmã. Eu não entro na casa da irmã. Billy Graham falava o quê, Diego? Você sabe disso? Billy Graham jamais ficaria com uma mulher sozinha, jamais ficaria. Um dos maiores pregadores, né, que o mundo já conheceu. Ele jamais ficaria sozinho com uma irmã. Para quê, gente? Ele criou o hábito, sozinho eu não fico. Se tiver, tem que estar com alguém. O hábito criou um comportamento. E isso trouxe o que para ele? Trouxe o que para ele? Santidade, cara. Por quê? Mudou o comportamento. Foi trazendo santidade. É o hábito que traz santidade? Não, mas as coisas que Deus quer que a gente faça. Porque tem coisas que Deus quer que a gente faça. José precisava correr e Deus queria que ele corresse. Deus não queria que José ficasse, não, eu estou forte, em nome de Jesus, essa piriguete não vai fazer nada comigo. Teve que correr. Se ele fica lá, sabe, assim que nem Davi, Betseba pegava caneca, sabe? E jogava água, e Davi lá, meu Deus, Betseba, cara, vai buscar. Aí um pecado, um abismo trouxe outro. De um pecado de prostituição virou um pecado de homicídio. Homicídio, cara, começou como? Você acha que ele podia pensar na hora que ele estava olhando Betseba tomar banho, ele ia analisar que aquilo ia terminar num homicídio? Ele só queria naquele momento a cama. Mas a cama fora do tempo pode matar você, cara. Pode matar você, pode matar alguém. Vamos lá. Precisamos criar hábitos que nos ajudem no período da tentação. Qual é o hábito que você está criando no período da tentação? Qual é o hábito que você está criando? Qual é o hábito que eu e você estamos criando? Por exemplo, o Neguinho está ali. Lá na sua faculdade, Neguinho, tem os, tá? Tem, Neguinho? Os bebedores de pimenta? Tem? Agora, você fica lá conversando com os caras, vamos lá no bar, Neguinho, vamos lá, Neguinho, vamos lá no bar, Neguinho. Você vai no bar 1, vai no bar 2, você tá forte, 3, você tá forte. O quarto você já, cara, tô balançando. Cara, então assim, a gente tem que criar hábitos que às vezes as pessoas vão falar assim pra gente, nossa, você O que a pessoa falava pra mim lá? Que não gostava de ficar com ninguém. Você é antissocial. Cara, é melhor ser antissocial do que ser um cara que Deus não aprova nossas atitudes, cara. É melhor a gente ser reprovado pelos homens, cara. Vamos lá. Sabe quantas pessoas na igreja estão casando e não teve um aconselhamento, está casando e não teve um acompanhamento? Sabe quantas? Milhares e milhares e milhares. Só Deus sabe como eles estão casando. Só Deus. E aqui você tem acompanhamento, que você tem reunião, aqui você tem um grupo que a gente fica falando com vocês. Tem um monte de coisa aqui. Então aqui a gente só cai se a gente quiser, porque a gente tem um hábito e a gente já sabe e o hábito que traz o comportamento pra gente. O nosso relacionamento aqui, outro dia eu falei com a irmã assim, sabe qual é o problema das pessoas hoje, Letícia? Porque quando casa, ele fala, não, minha namorada, minha esposa beija bem pra caramba, mas ele não sabe nem com quem ele está casando, porque a única coisa que ele conheceu dela foi a língua, para não falar outras coisas. Entendeu? Então a única coisa que o cara vai conhecer da mulher é o sexo, porque com quem ele está casando, ele não... Nossa, nem sabia que você era assim. Nunca imaginei. Por quê? Porque não criou uma amizade, não criou um relacionamento de amizade. Porque seu amigo você conhece, cara. O seu amigo você sabe até como ele vai reagir.
É mentira ou verdade? Nós temos que perseverar, cara. E para perseverar, nós temos que ter hábitos de perseverança. Hábitos que você fala assim, não, pode acontecer isso e aquilo, mas eu sou perseverante. Por quê? Porque isso faz parte do meu comportamento, perseverar. Amém, gente? Vamos lá. O hábito de jejuar nos ajuda. O hábito de fazer uma atividade física nos ajuda. Olha aí a bichinha ali, a Tainá, corre, anda, caminha. Ela vem da casa dela caminhando até Vem, filha, ainda? Caminhando até Ela vem caminhando até a minha casa. Da minha casa você veio caminhando no domingo? Foi da segunda? Por quê, filha? É muita coisa para queimar. Então tem que caminhar. Então assim, cada um sabe do que precisa. Uns vão orar, o outro vai caminhar, o outro vai nadar, o outro vai correr, o outro vai pular corda, o outro vai ler Bíblia, o outro vai falar, meu Deus, eu preciso ler Bíblia. Entendeu? O outro vai falar para a esposa, ó, eu estou atravessando isso, me ajuda em oração. Nós não somos sozinhos. Até Paulo, quando estava num navio lá, que quebrou o navio, quem apareceu para ele e falou, fique tranquilo, Paulo. Diga para o teu irmão, você não precisa de navio construído por mão humana. Porque esse navio construído por mão humana pode quebrar, mas o Espírito Santo de Deus está te falando, eu serei contigo. Eita, glória a Deus. Mesmo sendo Jesus quem nos dá o escape, mas o hábito é muito bom. Jesus nos dá o escape, mas nós temos que ter hábitos bons. Será que preciso melhorar meus hábitos? E aí, Pri? Parceirinha? Será que eu preciso melhorar meus hábitos? E você? Você precisa melhorar? Eu preciso. Tem hábitos ainda que eu preciso tirar e trocar? Preciso. Por quê? Porque se eu trocar e tirar esses hábitos que não me faz bem e colocar hábitos saudáveis, o que vai acontecer com o meu comportamento? O meu comportamento vai buscar mais e mais a santificação. Por quê? Porque o hábito é bom. Então, o hábito bom, santificação. Busca o comportamento de santificação. Entendeu, gente? Vamos lá. Meus hábitos de comunicação e meu casamento. Como que tá? Tira aí, tira. Como que tá o seu hábito de comunicação no seu casamento? Como que tá? Se o marido desiste, está desanimado, a mulher também está? Então o marido desanima, a mulher também desanima, para onde vai essa casa? O marido desanima, a mulher desanima, para onde vai essa casa? A nossa casa está construída na rocha, claro, mas assim, alguém nesta casa tem que falar, não, vamos para a igreja. Alguém nessa casa tem que falar, levanta, acorda, vamos embora, vamos. Mas aí você fica fazendo o quê? Deixa para lá. O deixa para lá a longo prazo vai trazer o quê? Destruição. Você pode ficar brincando com esse negócio de deixa para lá, mas uma hora você vai dar conta do deixa para lá. Diga para o teu irmão, Deus está falando contigo mesmo, viu? Muda o seu vocabulário. Deixa para lá, está arrasando a tua casa. É a falsa paz. Deixa para lá para a gente ter um minutinho de paz. Esse minutinho de paz vai trazer tragédia lá na frente. Vamos. E começa já na amizade intencional. Onde começa o relacionamento, a comunicação, não é no casamento. Se a comunicação começar no casamento, você já está falido. A comunicação tem que começar agora. Você tem que conhecer muito bem com quem você está na amizade intencional, com quem você quer casar. Você tem que conhecer muito bem. Mas conhecer, abra teu olhão, abra o teu olhão, abra teu olhão. Porque depois você vai ter que fechar ele para muita coisa que se você não abrir agora, você vai ter que fechar lá na frente depois. Então é melhor você abrir agora e fechar agora se for preciso. Falar, não aceito isso, não quero isso. Porque quando você casa, aí a gente vai ter que engolir muito abacaxi ou não? Por quê? Porque faltou o quê? Comunicação. Por que tem muita gente que não gosta de vir aqui e gosta de igreja onde a pessoa fica adulando? O cara está no pecadão e as igrejas ficam adulando. Por quê? Porque aquilo faz bem para ele a curto prazo, mas é a longo prazo, Diego. Ei, pastor, está aqui o pastor Paulinho, suba na nave da igreja, que agora é nave, suba na nave da igreja, suba na nave, né, da igreja, suba.
Aí, sabe, é um tal de suba para a nave, sabe? Aí os caras tudo sem capacete, sem nada, porque tá tudo mal. Sobe para a nave, aí a pessoa senta e gosta de ouvir. Ah, ali está o pastor reverendo Denilson, o reverendo pastor Paulo, o apóstolo Diego. Diego do quê? Diego Mendes, apóstolo, tem que ter um anel de apóstolo, tem que ter tudo. Sabe? Aí, cara, sabe o que acontece? A gente não quer isso para nós, cara. Nem Jesus queria isso para ele. Sabe, cara, aí a gente fica vivendo uma fantasia, tá tudo errado, tudo torto, mas tá lá o apóstolo, o pastor. Eu não sou nem pastor, nem quero ser, cara. E o líder tem que se preocupar com isso, cara. O líder tem que se preocupar com os relacionamentos de namoro na igreja. Ele tem que chamar para conversar. Quantas vezes o seu pastor te chamou para falar assim: você está interessado em tal pessoa? Como que está esse negócio? Quantas vezes? Não é querendo se interessar na tua vida, não. Ele tem por obrigação te encaminhar. Como o pai tem por obrigação te educar. O líder tem por obrigação te encaminhar. Por isso ele é líder. Vamos lá. Como está o hábito de gerenciamento do seu tempo no casamento? Ou na vida pessoal? Quanto tempo é investido somente com vocês dois? Quanto tempo é? Quantas vezes a gente investe tempo na gente? Sair sozinho. Eu tenho uma filha de 13 anos, mas eu tenho que sair sozinho com a minha esposa. As meninas eram agora eu não estou muito por causa da igreja, mas as meninas eram pequenas. Lembra, Dani e a Rebeca, que eu saía com a sua mãe para o Nordeste? Eu ia sozinho, eu falava assim: vocês não vão não. É minha lua de mel com ela. Cara, você tem o seu tempo com ela, tempo saudável com ela. Quanto tempo você tem com ela? Você organiza. Por exemplo, quer ver uma coisa? Hoje eu estou com muita dó de comprar carro. Porque eu vejo que tem tantas coisas na frente para eu comprar. Carro, para mim, está sendo uma das últimas opções, porque o meu carro está andando, está indo para lá e para cá, está tudo certo. Porque eu tenho outras opções na frente, cara. Entendeu? Carro você compra aqui, você já se lasca todo, que você já perde dinheiro. Você faz uma viagem para a Europa ou para qualquer lugar que você quiser, cara, olha tudo que você vai adquirir de conhecimento, de sensação, de alegria. Pô, cara, eu estou conhecendo os lugares, estou conhecendo. Cara, é muito bom. Eu fui para o Nordeste pra caramba com a Sarai. Como é bom para o casamento, como é bom isso é investimento. Entendeu? Investir tempo em vocês. Vai. Como está o hábito de gerenciamento? O quanto tempo é investido? E quando estamos juntos, presta atenção nisso agora. Quando estamos juntos em família, qual é o nosso papo? Vai desligando aí, filho. Quando eu for para frente, você desliga. Quando eu voltar aqui, você volta de novo. Você tem que vir comigo. Quanto tempo é investido em família? Quando a gente está em família, qual que é o papo na família? Quando a gente está em família, qual que é o papo? Qual que é o papo? Quando a gente está em família, qual que é o papo? Vai, põe agora, põe. Vai. Negócio ou trabalho? Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Quantas vezes você chegava do serviço, a gente ficava conversando de polícia? Não conversa. Cara, você está o dia inteiro conversando de negócios. Aí no sábado e domingo você tem que sentar com a tua família, você vai conversar de negócio, a sua cabeça vai explodir. Sábado e domingo, cara, precisa jogar a conversa fora. Por que eu gosto de domingo te reunir com a minha galera? Eu não gosto que não vai nenhum fariseu lá. Fariseu quando tá com a gente não vai. Porque vai ficar assim: nossa, o Denilson brinca. Olha o Denzel brinca, eu grito. Né? Torço contra o Brasil, Japão, né? Então assim, eu gosto de brincar, Aí, assim, por quê, cara? Porque a minha maneira daquele dia fazer o quê, Salomão? Extravasar. Eu fico aqui a semana inteira falando de igreja, amém, falo. Cara, quando a gente vai trabalhar na obra, a gente tem que fazer com gosto. Mas nós temos que ter o nosso momento de fazer o quê? Sentou com a família, vamos jogar outras conversas. Sabe o que os meninos começaram a falar para mim? Faz o que agora com o celular? Desliga. Às vezes eu estou mexendo com o celular, eu vou olhando e falo assim: ô Pelão, desliga o celular aí. Ô Pelão, desliga o celular. Sabe, às vezes, desliga o celular. Por quê? Porque assim, cara, imagine quando a gente está, um domingo que a gente tem para ficar de qualidade, para viver um momento de qualidade, a gente fica trazendo problemas, dificuldades do dia a dia. Sabe, cara, do dia a dia naquele momento na mesa, quando deveria ser coisa tão agradável, sabe? A gente fala assim: nossa, como foi bom conversar, ouvir, bater papo. É isso, momentos saudáveis. Como que está o seu momento saudável? Eu falei de sentar à mesa e comer à mesa. Quem aqui já mudou esse comportamento? Está comendo na frente da televisão ainda? Então você está trazendo prejuízo para o seu casamento a longo prazo, porque uma hora vai chegar a conta. Vai. Quando estamos juntos em família, qual que é o papo? Negócios? Imagine. O Diego trabalha com a Lucélia todo dia. Acorda com a Lucélia todo dia. Dorme com a Lucélia todo dia. E no final de semana vai falar assim: e aquelas meias lá, quanto que é o preço?
Ah, meu irmão, eu quero falar de outra coisa. Vou falar de Toy Story, vou falar de outra coisa. Não é, Lucélia? De outra coisa, cara. Sabe, aí a gente fica assim, aí a gente não entende por que a gente não tem mais prazer de estar em família. Quando não, os pau que saem. Ó, será que eu preciso melhorar em meus hábitos? Será que eu preciso? Qual que tem sido meu... Ô, gente, quando você tiver final de semana em casa, que vem com papo de negócio, de trabalho, você fala assim, ó, eu quero conversar outra coisa, senão eu vou almoçar em outro lugar. Vamos conversar sobre outra coisa. Você precisa mudar esse hábito dentro da tua casa, cara. O cara fica com o João, com todo mundo lá mexendo o cabelo a semana inteira, aí no final de semana você também, ô João, e aquele cabelo, você vai alisar que hora? Fala assim, meu filho, não quero alisar cabelo nenhum hoje. Hoje eu quero conversar coisa besteira com você aqui. Vamos fazer o quê? Vamos para o cinema, vamos para algum lugar. Hoje eu quero conversar coisa com nada com nada. É isso. Sabe, cara, aí a pessoa vai levando isso a longo prazo, a família não aguenta, ninguém aguenta mais comer junto, ninguém quer comer mais junto, ninguém quer ir à mesa porque não aguenta mais, o mesmo papo. Vai. Aí você fica pensando assim, mas eu queria uma palavra pentecostal. Essa palavra aqui que a gente está aprendendo hoje vai salvar muito casamento, muita família, porque às vezes é melhor do que ficar falando. Gente, às vezes tem momento para falar em línguas, mas tem momento para a gente falar coisa para a gente entender. Tem momento que a gente tem que falar coisa para a gente trazer mudança. Se você sabe que você está desanimado, então se levante. Não fica assim, não sei porque. Tem gente que fica procurando o pai do desânimo. Cara, sabe, para de procurar o pai do desânimo, vai levantar e vai dizer, eu vou fazer. Bora. Meu Deus, como isso acontece no seio da família. Olha para os hábitos desenvolvidos na minha família, na minha casa. Meu Deus, como que isso está acontecendo na minha casa? Como que isso está acontecendo dentro da minha família? Olhe para os hábitos. Olha a família destruída hoje. Olhe para os hábitos que essa família tem. Mentira ou verdade? E os hábitos não começam de uma hora para outra. Tem hábitos que são destruidores a longo prazo. E a maioria deles o diabo gosta de a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque você não percebe tanto. Sacou? Sabe por que a longo prazo? Não, faz a longo prazo, porque aí a longo prazo é devagarzinho. Sabe, Letícia? É um pezinho atrás do outro. Essas coisas que eu faço. Agora você vai assim com tudo, já vai chutando a porta, aí o cara já sabe, o Satanás está aí.